Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos lá então para a nossa aula, primeira videoaula da Meta 21. Nessa aula nós vamos finalizar o capítulo 7. Então, capítulo 7, os recursos minerais não metálicos do Brasil, página 25. Então, os recursos minerais compreendem aí uma gama, uma infinidade de elementos, principalmente os combustíveis fósseis, que podem ser. Esses combustíveis fósseis são formados por moléculas de hidrocarbonetos, tá? A molécula de hidrocarboneto, ela se constitui dessa forma, né? A união aí de carbonos e hidrogênios em várias ligações. Esse combustível fóssil, ele pode ser sólido, por exemplo, o carvão mineral. Ele pode ser líquido, o petróleo, ou gasoso, gás natural. O combustível fóssil, ele tem a capacidade de produzir calor. Esse calor que é produzido através desses combustíveis é utilizado tanto para movimentação de automóveis e outros elementos, mas principalmente para geração de energia, como foi lá, foi o motivo da primeira revolução industrial, né? Movimentação da maquinária a vapor através da promoção do calor, transformado em energia elétrica. Então, o carvão mineral, né? Ali vocês têm uma imagem, ele é uma formação formada através de decomposição vegetal em áreas de bacias sedimentares, né? Ocorre geralmente em áreas continentais e foram formadas, levam aí para sua formação cerca de 350 milhões de anos. As primeiras formações do carvão mineral são datadas no período paleolítico, no mesmo período, então no início, as formações são datadas no início da formação do paleolítico e no final do mesmo período do paleolítico formadas as primeiras reservas de carvão mineral. Aqui no Brasil, esse carvão mineral está concentrado principalmente na região sul do Brasil. As maiores jazidas se encontram em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo que ali no Paraná a gente tem uma só na porção norte do Paraná. Petróleo e gás natural. A formação vai ocorrer também através da deposição de organismos, porém, não só de vegetação, mas de organismos marinhos. Então, consequentemente, eles vão ocorrer em bacias sedimentares na porção oceânica. Ela vai ter a formação aí datada no início da Era Paleozoica, mas ela vai ter a primeira formação concreta de petróleo somente no período da Mesozoica. Então, olhem lá, né? Assim como a água pluvial, né? Ela tem alturas, níveis distintos do acúmulo desse sedimento, do acúmulo da água, né? No petróleo vai ocorrer da mesma forma. Então, vocês têm aqui uma datação de tempo geológico. Como ele iniciou? Então, lá, você tem uma camada de areia, né? De sedimentos. Então, vem e vai se acumulando outras camadas de areia, Percebam que aqui, ó, nesse meio dessa camada de areia, tem uma camada de areia fina e mais uma de areia fina, né? Ou de solo rochoso, né? Pode ser vários elementos aí, né? Mas que vai dar origem a uma nova rocha sedimentar aí pela pressão do oceano. Então, aqui nesse meio, se vocês observarem, tem vários compostos orgânicos de organismos marinhos. Então, aqui você vai ter conchas, vai ter vai ter animais mortos, plâncton, corais, algas marinhas e uma infinidade de organismos marinhos. Daí vem lá mais uma decomposição, uma camada de sedimentos e outra camada dessa mistura. E novamente aqui vai se formar mais uma. Com o tempo vão formando várias camadas nesse fundo oceânico. Com a formação das camadas e a quantidade de água sobre essas camadas, é feito pressão. Essa pressão
que não permite que entre oxigênio, vai fazendo com que essa matéria, esses organismos entrem em decomposição num sistema fechado. Por isso que geralmente, aonde ocorre o petróleo, você tem ou logo na mesma porção se encontra o gás natural, no caso aqui, né? Porque esse processo de decomposição desses organismos promove a formação de gases que vai se acumular na parte superior, mas o que pode acontecer também é, por exemplo, esse petróleo que se formou aqui escorrer por fissuras ou áreas vulneráveis aí na rocha sedimentar, e ela pode escorrer para outros locais. Então, às vezes, a gente fala que o petróleo migra. Então, às vezes, você tem um bolsão de gás natural aqui nessa porção e o petróleo em outra porção distante, porque o petróleo, ele desceu, ele migrou de localização. Então, próximo de jazidas de petróleo, geralmente de depósitos de petróleo, é encontrado grandes quantidades de gás natural. Então, a região aí de exploração de petróleo no Brasil. Percebam como o petróleo no Brasil, aqui ele está ligado às áreas litorâneas, tá? Olhem, percebam como a maior parte é explorada nas áreas litorâneas. O que acontece? O território brasileiro é muito antigo e as formações sedimentares mais recentes, elas ainda estão na região do oceano. Por exemplo, se o Brasil tivesse se encaminhando, fazendo um movimento tectônico aí no sentido leste, depois de alguns milhões de anos, essas reservas de petróleo, elas estariam na porção continental, porque o continente se deslocou, fazendo com que essas partes que hoje estão no oceano estejam presentes na parte continental. Por isso que existe petróleo em áreas continentais, né? Justamente por causa dessa movimentação aí da dinâmica das placas tectônicas na litosfera terrestre, tá? Então, a maior área de extração de petróleo no Brasil, ela vai estar concentrada aqui, ó, entre a costa do Espírito Santo e Santa Catarina, tá? Sendo que a maior área de exploração vai ser essa região aqui de Campos, tá? Onde a gente tem a maior quantidade das balsas de extração de petróleo no pré-sal. Então, campos, né? Então, campos de produção, eles estão aqui em amarelinho, olha. Blocos de exploração em verde e reservatório do pré-sal. Então, o pré-sal, ele pega toda essa área em branco aqui, ó. Tá? Onde a gente tem a produção de petróleo e a exploração de petróleo. Trouxe outro exemplo para vocês verem, né, que o nosso pré-sal, ele tá a 7.000 metros de profundidade, então lá você tem camada de sal, camada pós-sal. Essa camada aqui, ó, por exemplo, no futuro ela vai dar origem à formação de petróleo também, né, alguns milhões de anos aí, tá? Então, o tempo gasto aproximadamente para a construção de um poço médio na Bacia de Santos. Só para vocês terem noção aí do avanço tecnológico. Em 2010, levava-se 310 dias para a construção de um poço médio. Hoje em dia, né, em 2006, já chegava a 89 dias. Impacto ambiental. Né? Quando a gente fala de impacto ambiental, a gente lembra no mesmo momento dos gases do efeito estufa, que vão promover o aquecimento global. Nós temos os casos de vazamento de óleo nos rios e nos mares, aí que vai afetar o bioma. Os mangues, né? Essas regiões que muitas vezes a gente acaba esquecendo dos impactos da extração do petróleo. Ele pode vazar tanto na hora da sua extração, como ele pode vazar de embarcações e vão criar grandes danos à vida marinha. No mangue, no litoral, para fauna, flora, tá? Então, para encerrar a aula de hoje, vocês devem realizar as atividades no caderno da página 30, o box de investigação, que vai estar lá abordando as questões relacionadas aos derivados do petróleo, os exercícios A, B, C e D da página 31
ler e refletir. E na apostila, os exercícios da página 32 e 33, exercícios 8 a 13. Com essa aula, a gente encerra o capítulo 7. Um beijo, pessoal. Até a nossa próxima aula. Para alguns é logo depois dessa e para outros é só amanhã. Então, um beijo, até a próxima aula.